Olá, eu sou Renata Estrela, eu sou odontopediatra da Clínica Mari, atendo crianças, bebês, adolescentes. Estou aqui para apresentar um projeto da clínica para vocês, ouvintes, para vocês também que estão nos assistindo. É um projeto que busca trazer informações com propriedade, de forma leve, multidisciplinar e acessível para todas as famílias. Olá, eu sou Marina Reis, sou nutricionista clínica da Clínica Mari. Também sou mãe, sou empresária, sou esposa e eu vou comentar com vocês agora como que vai funcionar esse nosso projeto. Como a Renata falou, ele vai ser de forma leve, mas com muita propriedade. A cada episódio, vamos trazer um especialista para tratar de um determinado assunto com vocês. E o tema desse episódio, né, Renata, está no nosso dia a dia e é sobre aleitamento materno. Estamos no agosto dourado. É o mês no qual a gente precisa falar para as mães, para as famílias, para todo mundo que cuida de bebês e de quem acabou de ter o bebê, que é a mãezinha, do tanto que isso é importante para a vida de toda a família, não é só do bebê. Para iniciar o nosso bate-papo, eu trouxe alguns dados sobre o aleitamento materno. Dados divulgados pelo Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, o ENANI, em relatório preliminar de indicadores de aleitamento materno do Brasil, constatam que as mães brasileiras amamentam seus filhos por mais tempo e com mais qualidade. Isso é um dado muito interessante, visto que a gente precisa fazer com que isso aumente cada vez mais. É possível observar um aumento de mais de 12 vezes da prevalência de amamentação exclusiva entre as crianças menores de 4 meses, em relação a 1986, saindo de 4,7% para 60%. Já entre os menores de 6 meses, aumentou 42,8 pontos percentis, passando de 2,9% para 45,7% nesses 34 anos, o que corresponde a um incremento de cerca de 1,2% ao ano no aumento do aleitamento materno. A gente percebe que, mesmo tendo esse aumento gradual e anual, a gente ainda está abaixo de 50% no Brasil, e é um número que a gente precisa aumentar. Todo bate-papo que vamos ter aqui, a gente vai contar com especialistas, e a Renata vai apresentar agora para vocês quem está aqui com a gente na bancada. Nós estamos aqui com a doutora Valdirene Pimenta, ela é fonoaudióloga, especialista nessa área, tem muita propriedade, muita informação para passar para vocês, para esclarecer sobre mitos, verdades, para dar dicas, mais do que dicas, orientações e poder acolher todas as famílias que estão aí com um bebê pequeno, que estão para ganhar um bebê, né? E, Valdirene, conta um pouquinho pra gente sobre a sua formação, fala um pouquinho sobre o seu dia a dia. Oi, gente. Começando, né? Eu também sou mãe e sou avó, então estou ganhando das meninas aí, né? E sou fonoaudióloga, trabalho há muito tempo com bebês, principalmente de alto risco, e bebês a termos e com crianças pequenas. O assunto hoje, eu acho muito importante a gente estar começando, né? Essa nossa conversa falando de aleitamento materno, por ser o mês Agosto Dourado, né? O Agosto Dourado é um mês que foi escolhido para promover e incentivar o aleitamento materno. Pelas estatísticas que a Marina falou, a gente pensa assim, nossa, mas o Brasil está melhor. Não, mas não está melhor, é menos de 50%. Exatamente. Né? E cada vez mais a gente tem falado disso, e é complicado você... Não é que é complicado, é difícil você falar assim, eu tenho que convencer alguém a amamentar. Né? E o nosso foco não é convencer ninguém a amamentar, é instruir para que a pessoa possa fazer a sua escolha e fazer a sua escolha de uma forma consciente. E mais do que consciente, de uma forma leve, sem culpa, sem medo. É o que a gente percebe muito durante a amamentação. Eu sou mãe de 2 crianças que... Muitas vezes nós nos cobramos demais e nessa cobrança a gente não consegue tornar esse momento que poderia ser prazeroso tão leve. Ele acaba sendo um momento de muitos desafios e às vezes com grandes marcas. E de sofrimento, né? Exato. Antigamente, o que a gente via nas famílias, né, de uns tempos atrás, de antigamente mesmo?
as pessoas conviviam no seu convívio familiar com muitas pessoas, eram famílias numerosas, então as experiências eram passadas de mãe para filha, de primas. Poderia até ser informações de leigos, mas eram informações que eram vivenciadas na família. Hoje em dia, o que são? Famílias são menores, a convivência diminuiu e as pessoas se sentem inseguras. Então, a rede de apoio é falha nesse aspecto. Então, muitas vezes tem que recorrer a profissionais mesmo, a profissionais que possam agregar a isso. E eu acho importante, sim, ter profissionais que agregam a esse serviço de esclarecimento. Muitas, né, informações as pessoas têm, principalmente de mídias sociais, nessas redes sociais, mas são informações desencontradas. O que eu vejo são informações soltas e que não adianta você ter um monte de informações, mas não saber usá-las. Colocar em prática. E, por outro lado, você vê as mães totalmente desinformadas, né, que não sabem nem o porquê que estão ali, o que vai acontecer. E aí são pegas de surpresa. E essa surpresa vai gerar o quê? Dificuldades. E essas dificuldades você não tem por onde sair e o desmame acontece. Ô, Val, já que você falou aí da mãe, né, que a mãe está despreparada, conta pra gente como que essas mães, então, deveriam se preparar, se existe algum curso, algum preparo da mama para fazer esse aleitamento materno, como que funciona se uma mãe quiser, né, digamos assim, estar mais ou menos pronta? Porque pronta, eu como mãe de dois, eu sei que também a gente nunca tá, né? A verdade é bem essa. É quando a gente fala assim, né? Se preparar é uma... Assim, como que eu me preparo, né? Eu acho que a preparação para a amamentação, ela acontece bem antes mesmo da pessoa estar gestante ou de estar com o seu bebê. Né? Vem bem de antes de vivências que ela já teve na sua vida, como que ela vivenciou alguma amamentação no seu seio familiar, de alguma amiga, o que ela espera daquilo. Aí ela fica gestante. E aí ela fica gestante e a preocupação é muito ligada ao parto. Ai, que parto que eu vou ter? E mesmo assim são muitas expectativas e a amamentação acaba deixando de lado. Antigamente também se fazia muito preparo em mamilo, que hoje não é recomendado mais. Foi você que me falou que não era na minha primeira gestação, viu? Que eu queria preparar. Passar a bucha ali, né? Bucha, esfregar, né? Escova. Puxar o mamilo. O Ministério da Saúde recomenda que não seja feito nada disso. Ótimo. Porque os próprios hormônios do corpo da mulher, a própria gestação, já vai fazer esse preparo de uma forma natural. Então, a mãe vai perceber que a mama vai ficando maior, mais edemaciada, a circulação vai mudando, a cor da areola vai modificando. Então, o próprio corpo trata de fazer esse preparo. Agora, o que eu acho mais importante é o preparo com informações. Perfeito. Né? Não é que a pessoa que vai se informar, ela não vai ter dificuldades. Mas, se ela tiver, vão ser mais fáceis e ela vai saber o caminho que tem que seguir. Então, é se informar. Hoje, existe curso para gestante, existe consultoria para gestante que a gente faz no consultório, em que a mãe pode ir, ela pode levar alguém da sua rede de apoio, o esposo, a sogra, a mãe, alguém que vai compartilhar esse momento com ela para que as informações sejam coerentes. Não adianta ela pensar uma coisa e a rede de apoio falar outra. Então, é importante se informar. E é importante que a família esteja ali para acolher essa mãe, né? Então, quando você coloca aí que se tiver mais pessoas para participar desse curso, que elas estejam presentes, e de fato isso deveria acontecer. Porque na hora que a gente tem um filho, muitas coisas acontecem com a mulher. E a gente precisa, de fato, isso é a rede de apoio. E como você colocou com muita propriedade, se a rede de apoio, cada parte da rede de apoio fala de uma forma, a pessoa que mais precisa de amparo, ela fica confusa. E aí ela não sabe, ela se perde. E né? quando a gente fala de rede de apoio, as pessoas pensam assim, rede de apoio para cuidar do bebê, para amamentar o bebê, para dar alimento para o bebê, né? Geralmente já pensa assim, né? Uma rede de apoio para a família, para a mulher. Exato. Para o momento, né? Porque a relação mãe-bebê é a relação da mãe. Né? Então, as pessoas confundem muito isso. Então, tem que deixar a mãe ser mãe, tem que deixá-la interagir com o seu bebê, tem que deixá-la se apropriar daquilo que é dela. Agora, se você pode ajudar, segurando um pouco para ela descansar, né? Ajudando com o lanche, ajudando com a casa, ajudando com os cuidados para que ela fique tranquila e que acate as decisões que a família escolheu, que seria a mãe ou o pai, né? Ou seja sua mãe solo, ou seja um outro tipo de casal. O importante é respeitar e deixar essa mãe
fazer as suas escolhas de uma forma consciente e tranquila. Val, e você veio falando, né, dos cursos preparatórios, desse diálogo com a família, com a mãe, que ainda está gerindo um filho. O que a gente tem percebido, né, é que os profissionais, eles têm incentivado muito o golden hour, né, que é na hora da amamentação. E eu te conheço muito bem, tive a sua participação no meu parto. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, já que você trabalha tanto nesse momento que a mãe acabou de dar à luz, como que funciona essa golden hour, que todo mundo fala, mas será que todo mundo realmente sabe o que está acontecendo, né? Como que funciona? De início, eu só quero explicar o que a fono faria, né? Exato. Porque fica assim, o que a fono vai fazer na sala de parto, né? O que precisa? Qual que é a função desse profissional na sala de parto? A fonoaudióloga, né, a fonoaudiologia é um dos profissionais que agrega essa rede de profissionais que atuam no parto e nos cuidados com o bebê. Né? Existem muitos outros profissionais que trabalham com amamentação. O diferencial do fonoaudiólogo é que é o profissional capacitado para avaliar e tratar as disfunções que a gente chama de motoras orais, ou seja, aquilo que envolve a boca. Né? Então, o fonoaudiólogo trata a sucção, a deglutição, a respiração, a mastigação e a fala. Então, a gente consegue detectar, às vezes, alterações que talvez um outro profissional que só sabe o manejo da amamentação não ia estar atento. Só então, a famosa pega, né? A famosa pega. Então, a gente trabalha em conjunto. Agora, falando da Golden Hour, né, que é a hora ouro, isso tem acrescentado muito quando se fala de amamentação. No sentido da humanização, a hora ouro não é só mamar o peito. A hora ouro envolve o contato pele a pele, o aquecimento do bebê, evitar manobras invasivas, o clampeamento tardio do cordão e a amamentação na primeira hora de vida. Então, eu tenho algumas pacientes que eu entro no centro cirúrgico para acompanhar esse momento. Precisaria todo mundo ter um fonoaudiólogo? Não. Qualquer profissional envolvido no parto, ele pode fazer esse papel. E tem cada vez mais aumentado isso. A vantagem de ter-se um profissional capacitado é que as chances desse bebê mamar no peito, nesse momento do parto, vão ser maiores. Independente da via de parto, se seja parto normal ou seja parto cesárea. Né? Então, as chances são maiores, principalmente para aqueles bebês que necessitam dessa mamada com mais urgência. No caso de uma mãe que tem diabetes gestacional ou que o bebê nasça prematuro, que tem a chance de fazer uma hipoglicemia ou que tem alguma má formação, que ele precise mamar o quanto antes. O que as pesquisas têm mostrado? Que bebês que mamam nesse período, o sucesso da amamentação é maior. Porque ele já nasce, ele já começa a mamar, aumenta a confiança da mãe, o contato da boquinha dele no peito já manda estímulos para a liberação do leite. Então, assim, começar com o pé direito, né? Legal. Isso é importante. E eu estou querendo falar um pouco do meu parto, né? Eu tive... Quer falar disso, já pensa nas suas experiências. Exato. Né? Então, eu tive 2 filhas e eu vivi essa experiência, né? Na minha primeira filha, eu não consegui amamentar no primeiro momento, ali na sala de parto. E a gente gera uma expectativa muito grande, né? Ai, tem que pegar. E não conseguia, né? E já no segundo parto, eu já tive aquele momento. E como faz diferença isso, né? A gente ter 2 experiências diferentes, assim. E na segunda, a minha foi prematura. E não quer dizer que é prematuro que não vai conseguir amamentar. Pelo contrário, é o que você colocou, né? Se você tem profissionais que são gabaritados, que sabem o que estão fazendo naquele momento, principalmente fonoaudiólogo, né? Você consegue, e é possível. Foi uma experiência muito marcante para mim, porque na primeira já vem aquela expectativa do primeiro filho, e aí não conseguiu amamentar, e tá tudo bem, será que vai pegar? E já na segunda foi um momento mais leve, já por ser também segundo filho, mas também por ter aquele momento que a gente conseguiu amamentar, era prematuro, deu tudo certo, vem a preocupação se vai ter algum problema depois de hipoglicemia, né, que toda a equipe fica.
Então, o meu relato vem encaixando direitinho com o que você colocou, né? Então, é muito importante isso pra gente. E é importante também quando você fala de experiências, né? Porque quando você tem um outro filho, não quer dizer que vai ser mais fácil. É outra dupla, né, Val? Quem fala isso, Val? É outra dupla, é outra boca, é outro bebê. E acaba sendo até uma outra mãe. Exato. Né? Eu acho que facilita muito a questão de você já saber que o neném chora mesmo, você já tem mais confiança no manejo. Exato. Né? Acaba que facilita, mas em relação à amamentação, às vezes pode ter algum dificultador nisso aí, que vai depender do bebê. Já que a Renata contou do dela, eu sempre brinco assim, que as gotas que os meus filhos mamaram foi por conta da Valdirene, né? Não consegui amamentar nenhum direito, né? Eu falo que o CRN positivo é algo que traz pra gente algum, né, divisores de água, um peso. Então, meu primeiro filho, eu não tive golden hour, fui ver ele mais de hora depois do nascimento dele, eu não tive nem contato pele a pele. Ele nasceu bradicardizando um pouco, precisou de atendimento. Eu também estava com uma alteração na hora da cesariana, da cirurgia, enfim. E foi um bebê que foi difícil para mamar. Mas eu e a Valdirene lá, e o pai também, né? E bota translactação. A Val deve falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco e tal. Mas o fluxo era pequeno, ele acabou tendo que ir para o complemento por perda de peso e uma série de outras coisas. No segundo filho, eu já estava assim, não amamentei direito o primeiro, o segundo não vai. E foi. Acho que no 10º minuto, na verdade, ele nasceu, já foi um outro parto, outra via de parto, veio para o meu contato pele a pele, mamou, fez pega sozinho. Mas foi um insucesso também do quantitativo de leite, por eu ter uma cirurgia prévia mamária, que dificultou. Mas também foi amamentado dentro do que ele precisava. Uhum. E aquele famoso, só as gotinhas do colostro, que é tão importante, que a gente vai comentar por aqui, né? Mas então, a experiência foi bem válida. Eu acho importante você falar isso, porque eu acho que fica um peso muito grande em cima da mulher, sabe? Assim, eu tenho que amamentar, se eu não amamentar, eu sou menos mãe. Exato. E vem algumas outras... E quando é nutricionista, Val? Aí que a gente faz. E, assim, cada história é cada história, cada bebê é cada bebê, né? Uma mãe não deixa de ser menos mãe porque amamenta ou não amamenta. Se ela tem que complementar, ela não tem. O importante é a gente fazer o máximo que a gente pode. Né? E você fez o máximo que você pôde. Uhum. E o colostro, né? Que a gente pode falar das gotinhas agora, né? O colostro são gotinhas poderosas. E a gente até conversava na minha época, eu por saber da composição, né, do colostro, e também a gente sempre falava assim, o que ele mamar vai ser benéfico para ele nesse momento. E é isso que a gente também tem que passar para as mãezinhas, né? Cada gota que entra ali é uma gota de ouro. A gente também precisa falar dessa composição das gotinhas transparentes, né? E as pessoas têm o que eles falam. Nossa, mas eu só tenho colostro. Você tem uma joia dentro de você, né? Para dar para o bebê. Quando não vem a família e fala, cadê o leite? Desceu? Mas não desceu? O que ele tá mamando? Ele tá mamando esse transparente aí? O que é isso? Cadê o leite? Que chega para a mãe assim, você tem leite? Né? Não é nem para a mãe ter leite ainda. Olha a pergunta. E a mãe pensa, eu devia ter, né? Exato. Aí começa. Começa a gerar um monte de coisa. Por isso que a informação é importante. Porque se ela sabe disso, né? Ela não vai sofrer com isso. E realmente, no início, a mulher só tem o colostro. Ela tem o colostro. Tem o colostro. E o colostro é importantíssimo. Uhum. Muitas mães que eu chego para atendimento, elas falam assim, não tenho. Aí, quando eu faço a expressão, eu manuseio a mama e sai para, nossa, você pôs a mão, o leite desceu. Não, eu não tenho essa magia ainda. Se tivesse, Val. Ainda, porque o resto, eu vou falar, viu? Mas a questão é assim, não é todo mundo que sabe fazer essa expressão. E a mulher também, ela não precisa ficar espremendo o peito para ver se sai, porque ela também, muitas vezes, não vai saber fazer de uma forma correta. E tem gente que tem um mamilo, o peito, mais sensível. Já é sensível, você já está sensível, ainda vai ficar ali apertando. Aí todo mundo chega da vontade de falar assim, o que foi? Abrir a porta, cruzar o braço, o que você quer aqui? Então, não precisa ficar apertando, porque precisa que a mãe confie, né? Que o bebê precisa sugar. E quanto mais ele suga, mais leite é produzido. Quanto mais ele suga o colostro, mais ele pega essas gotinhas de ouro, que vão fazer todo o revestimento do trato gastrointestinal,
que a Marina pode até falar da microbiota, e que vai fazer com que esse bebê mantenha-se bem até a descida do leite. O que não dá é para o bebê ficar esperando esse leite descer sem estar sugando. Porque o colostro ele é pouco, mas ele é o suficiente, porque o estômago do bebê também é suficiente. Eu ia falar disso agora, Val. Então, Não, eu ia até te questionar, porque as pessoas falam, nossa, mas ele vai mamar só isso. E a gente sabe que o estômago do bebê é muito pequeno. Até o terceiro mês de vida são 5, 7, 8, no máximo 10 ml que cabe. Né? Então, se a gente for pensar, no máximo 2 dedinhos. É pouco mesmo, mas é o que ele precisa para aquele momento. Porque aquele momento ele está preparando ele para o mundo. Né? E quanto mais ele suga, mais vem. E mais vem, exatamente. Agora, a gente tem que preparar e de pensar, de querer colocar normas no bebê, né? Normas assim, tem que mamar... De 2 em 2 horas. Ou tem que mamar, dormir 3 horas. Se não dormiu 3 horas, não, meu leite não está sendo suficiente, esse bebê está com fome, né? Tem que entender que o bebê, ele nasceu ainda imaturo, né? Que a gente chama de esterogestação. Ele nasceu, ele não estava pronto para aquilo. É como se o bebê humano nascesse 3 meses antes, porque se ele ficasse ainda na barriga, ele não ia passar pelo canal de parto. Então, ele nasce antes. E ele nasce imaturo. Na barriga, o que ele fazia? Sugava a mão, sugava, né? Ficava sugando. Aí ele nasce, que ele deveria continuar essa sucção, a gente quer restringir. Aí restringe dando chupeta, restringe dando uma mamadeira, né? Que vai fazer uma dilatação no estômago, o leite não vai ter uma boa digestão. Então, você vai complicando todo o processo que deveria ser natural. E falando agora, puxando o gancho também um pouquinho para a nutrição, essa nossa gota ouro, ela é muito importante. Cada gota que entrar ali vai fazer bem para o seu filho. Por quê? Porque ele é o que vai ajudar, vai colaborar com a colonização intestinal. Acabei de chegar de um congresso internacional e já está provado que a colonização intestinal ela vai finalizar ali por volta do 7º ano de vida, que a gente achava que era por volta do 3º ou 4º ano de vida. Só que todo esse contato que ele tem, e ele pode também ter isso através de uma via de parto vaginal, ele vai ter através do colostro e também do que a mãe comeu durante a amamentação. Então, é muito importante, porque a partir do intestino é que a gente, né, de um intestino mais maduro, do intestino mais colonizado, é que a gente vai conseguir proteger esse bebê de ter no futuro doenças autoimunes, doenças crônicas não transmissíveis como diabetes, pressão alta, doenças cardiovasculares. E, além do mais, já é provado que o bebê que mama muito colostro, ele é um bebê mais inteligente. Porque a gente consegue melhorar a QI desses bebês que mamam colostro. Essa informação é importante, porque às vezes muito importante. Eu encontro com mães no consultório e tem muitas mães que falam assim, eu não amamentei nada. Não amamentou. Foi só 1 mês. Só 1 mês? Como assim? É muito importante. Tanto você está falando aí, Marina, na composição da flora intestinal do bebê, mas isso é importante também do desenvolvimento da face. Por isso aqui nós estamos falando da amamentação de uma forma global, né? De uma forma do bebê. Exatamente. Então, a natureza ela é muito sábia. O bebê ele nasce de uma forma que, com a amamentação, ele desenvolve a face favorável para um bom desenvolvimento da fala, da mastigação, da deglutição, respiração. Então, quando você que é mãe, você fala assim, só 1 mês? Não, foi 1 mês e tenha orgulho de dizer isso, porque você passou o seu colostro, como a Marina colocou aqui, favoreceu o seu filho no desenvolvimento da face e você ainda teve uma outra parte, que é o relacionamento com o seu bebê. Esse momento que você teve ali com o seu bebê, que você pôde dar o colo, o carinho, que você teve a troca de olhar e passou a segurança também. Então, a amamentação não é somente dar o leite, não é somente nutrir. Ela envolve todo um outro aspecto que vocês precisam acolher mais e sem culpa. Não precisa ter culpa na amamentação, né, Valdirene? E eu falo que virou mãe, virou culpa, né? Desde o primeiro minuto. Estou com 2 colegas até que profissionais de saúde, né? Que estão amamentando. O neném tem quase 2 anos, o outro tem até um pouquinho mais.
E aí ela chega para mim todo dia e fala assim, alguém falou para mim que tá vergonhoso eu amamentar, que eu já tinha que tirar. Eu falei, tá bom para você? O que você pensa disso? Então, assim, lógico, a gente quer que o bebê mame, de preferência exclusivamente até o 6º mês. Certo. Né? Para todos esses aspectos que você colocou, porque o colosso, ele continua ainda com leite mais maduro, e o leite maduro é mais importante. E, se possível, até os 2 anos, né? O máximo que essa mãe conseguir, e que for bom. Tem que ser bom para ela e para o bebê. Exato. E, assim, a gente tem muita mania de julgar, né? Julga quem não deu, julga quem dá demais. Então, né? Cada um no seu quadrado e cada um na sua história. É verdade. Quando você fala do colosso, eu acho importante ressaltar também a colossoterapia que a gente faz com bebês prematuros. Olha que legal. Né? Então, na UTI, mesmo o bebê que está entubado, que está com alimentação por via sonda, ou talvez ele nem está recebendo ainda a dieta. Se a mãe conseguir ordenhar 1 ml ou menos, ou 2 ml de colostro, esse colostro pode ser passado na bochecha do bebê e ele receber todos os benefícios que o colostro tem a nível de trato gastrointestinal. Porque ali, a nossa absorção, ela começa na boca. Pouca gente sabe disso. Então, ela começa na boca. E o colostro, assim como o leite maduro, eles são uma verdadeira nutrição personalizada. Espécie para espécie. De espécie para espécie, exatamente. Então, é realmente o que aquele bebê precisa naquele momento. Tanto é que a composição do leite, ela muda de acordo com o horário do dia, muda de acordo de mãe para mãe, e até por isso que até hoje a ciência não conseguiu desvendar toda a composição do leite materno. A gente tem um norte do que é a composição do leite materno, mas não se sabe 100%. Porque ele é muito lindo. E olha que legal essa questão da mudança que você falou. Quando acontece essa mudança, acontece a mudança do sabor. Isso já é uma preparação para a introdução alimentar. É muito inteligente. É um alimento personalizado e extremamente inteligente. E a gente fica falando aqui do benefício para o bebê, mas a gente tem que ressaltar também o benefício para a mãe que amamenta. Porque essa mãe que amamenta, ela tem redução, né? A chance de ter menos câncer de mama, do endométrio. E é uma mãe que também tem menos chance de desenvolver depressão pós-parto, que está acontecendo muito no nosso dia a dia, né? Acho que vale ressaltar também. E acho importante a gente colocar aqui, que pode ser a dúvida de vários ouvintes ou pessoas que estão nos assistindo, quando que desce o leite? Pô, Direne, a gente está aqui falando... A gente começou a falar do colosso, a gente empolgou tanto, né? E aí eu falo porque, às vezes, a mãe acabou de dar à luz e em visitas em maternidades a gente só ouve assim... E o leite? Cadê o leite? Desceu? Desceu? E quando que desce, então, Valdir? A descida do leite é um outro impasse para a mãe, né? Porque o leite, ele desce por volta de 72 horas após o parto. Então, geralmente, essa mãe já não está mais no hospital, ela vai estar na sua casa. E aí, ela tem, né? Vamos imaginar que seja uma mãe que o bebê nasceu, ele está mamando, ela está naquela fase de aprendizado. É importante a gente falar que a amamentação, ela é um aprendizado, tanto da mãe para o bebê. Então, o bebê está aprendendo a mamar e a mãe está aprendendo a amamentar. Então, nada que a gente faz a primeira vez é fácil, né? Tudo que a gente vai fazer novo é difícil. Com a amamentação também é um processo que está aprendendo. Então, não vai ser fácil. Vai colocar... Um dia você vai suar, outro dia o neném pega errado, outro dia ele não pega, aí ele chora, você desespera, aí você vai ajeitando. Então, o bebê só vai melhorar essa mamada por volta, talvez, do 1º mês, que é uma fase de adaptação. Eu vejo isso no consultório. Quando as mães vão... Vou só te interrompendo, tá, Val? Mas quando as mães vão consultar comigo, que eu acompanho na gestação, tô acompanhando o pós-parto, aí elas vão na consulta de 30 dias pós-parto, e eu sempre pergunto da amamentação. Aí a virada de chave. Nossa, agora tá uma maravilha. É muito engraçado. Acontece. E a informação que faz também a mãe ficar mais tranquila e entender que isso é um processo, né? Mas aí, a hora que ela está começando a pegar o jeitinho, né? Saiu do hospital, teve orientação ou não, ela está chegando em casa, aquela mama muda de aspecto, porque tem a primeira descida do leite, que é a primeira apojadura. Né? Essa primeira apojadura, ela acontece independente do bebê estar mamando ou não. Só que se ele estiver mamando, ela vai vir mais rápido. Então, mesmo o bebê que foi para a UTI, que a mãe não está amamentando naquele momento, esse leite vai vir. E ele vem de uma vez, de uma forma abrupta. E a mama fica toda engurgitada, dura, cheia, dolorida. Então, aquela mama que o bebê já estava começando a adaptar,
vai ficar um pouco mais difícil. Eu costumo dizer que, assim, piora para melhorar. Piora porque fica difícil, porque fica dura, dolorida, mas melhora porque tem leite. Né? E aí, o que o bebê vai começar a mamar melhor e que a mãe vai ter mais noção de nutrir o bebê, porque o bebê vai fazer 2 tipos de sucção quando o leite desce. Ele vai fazer uma sucção não nutritiva, que é como se fosse o chupetar. Nem gosto já esse termo chupetar, mas é o que as pessoas falam, né? Mas é uma sucção mais rápida. É como se ele falasse assim para o cérebro dela: "Oh, produz leite aí", que é um estímulo importante para a manutenção da produção de leite. E aí, de repente, desce o leite. Uns 3, 5 minutos. Ele vai fazer uma sucção mais vigorosa. Então, ele estava assim, ele vai fazer. Então, um movimento mais profundo. Né? Então, você percebe ele deglutindo. Depois, ele volta para a sucção não nutritiva. E depois tem outra pojadura, né? Outra ejeção de leite. Aí, ele vai fazer esse movimento. Então, é importante que a mãe identifique isso na mamada para ela saber se essa mamada está sendo ou não efetiva. Geralmente, pergunto, quanto tempo que eu tenho que dar o peito? E se tem que mudar de um peito para o outro, Tem que dar os dois, Essa né? é clássica. O que a mãe precisa aprender é observar o seu bebê. Para ela saber, nossa, essa mamada rendeu, olha, eu senti ele sugando, ele mudou o ritmo da sucção, estava dando pressão, eu observava ele deglutindo, ele começou num ritmo mais acelerado e foi lentificando, e de repente ele soltou o peito como se estivesse satisfeito, aí ela toca a mama, nossa, senti que deu uma maciada aqui, acho que esvaziou. E aí o bebê dorme, faz xixi, ganha peso. E avaliar o xixi é importante, né, Val? Isso, porque é um dos parâmetros. Se a mãe fala assim, nossa, eu estou ficando 1 hora com ele no peito, mas é 1 hora mamando? Foi só uma mamada no dia, 2 que ele ficou mais tempo? Ok, mas está toda mamada assim, está saindo irritado, então, se tiver essas queixas, está fazendo pouco xixi, então a gente tem que avaliar o que está acontecendo. Porque a gente quer que o bebê mame, mas também quer que ele fique bem. Então, tem bebês que não estão conseguindo tirar o leite do peito por uma pega incorreta, ou por um baixo fluxo da mãe, né? Tem que ter alguma alteração que justifique isso. E é preciso ser avaliado para não correr o risco desse bebê perder muito peso. E uma das alterações que a gente tem, que está muito relacionada com a odontopediatria, é a alteração do freio lingual, né? E que tem muitas mães que vêm falando, será que o freio do meu filho tá bom, se não tá? Então, é importante a gente colocar aqui que tudo deve ser avaliado no bebê. Não adianta ser uma coisa pontual. Eu volto a dizer, tudo funciona de uma forma natural. A gente vê o desenvolvimento do bebê, a gente vê que está prazeroso para a mãe, a gente vê que o bebê também está se sentindo bem. Todos esses aspectos precisam ser avaliados, né, Valdirene? Eu falo assim, que sempre tem uma bola da vez. A bola da vez agora é o frênulo lingual. As pessoas falam assim para mim, tem frênulo? Aí eu falo, tem. Graças a Deus, normal que tenha. Ainda bem. É normal que tenha freno. O que a gente precisa ver é se esse freno está ou não interferindo na mobilidade da língua e, consequentemente, na função. Né? E as pessoas falam assim, olha, eu vim aqui porque meu bebê não está mamando certo, não está mamando bem, eu quero que você olhe o frênulo. Né? O frênulo é um dos detalhes da avaliação. Né? Então, é importante a gente ressaltar isso. E não é todo frênulo que tem que ser cortado, que tem que passar por um procedimento. O bebê ele precisa estar com tudo ajustado. Então, para um bebê mamar bem, a gente parte do pressuposto que ele tem que estar com seus reflexos orais íntegros, tem que ter uma força de sucção e tem que ter uma anatomia favorável. E tem o aspecto da mãe. Então, essa mãe tem que ter, né? Como é essa mama, qual que é o tamanho, qual que é o tipo de mamilo. A gente sabe que o mamilo, ele não como se eu vou dizer, o mamilo não determina se o bebê vai mamar ou não, né? Mas ele ajuda no encaixe da pega. Não quer dizer que a mãe que tem um bico invertido, ou que tem uma mama plana, que ela não vai conseguir amamentar. Isso... Eu tô com a mãezinha de plano que está amamentando super bem agora. Isso é possível, sim. Só que a gente, às vezes, vai precisar de abrir mão de algumas estratégias, né? Então, eu posso ter uma mama grande, bico plano, invertido, e eu tenho um bebê com a boca grande, né? Uma motivação muito boa, e ele consegue fazer uma pega certa. E eu posso ter aquela mesma mama com um bebê com boca pequena, ou com um freno lingual curto, que vai dificultar. Então, é importante olhar tudo.
e o manejo da amamentação. Então, é importante que a mãe saiba posicionar esse bebê de uma forma correta, para depois ela pensar em encaixar esse bebê no peito. Porque se o posicionamento também estiver incorreto, a pega não vai ficar boa. E vai machucar a mãe. E vai machucar, e vai fazer lesões. E o bebê não ganha peso, aí o bebê não desenvolve, aí o bebê fica, né? E aí é vai um virando gatilho, circo. né? Isso. Então, a gente fala muito que o bebê precisa mamar, mas ele tem que ter esses quesitos primeiro. Então, é o posicionamento da mãe e do bebê, é o encaixe adequado. Então, que essa boca encaixe de uma forma correta. É como se fosse a chave e a fechadura, né? Tem que ter um encaixe bom e a mãe tem que saber isso. E o manejo em si mesmo, como ela vai pegar, como ela vai revezar a mama. E aí, avaliar essas questões. E o freno lingual, como eu disse, tá a bola da vez, é porque todo mundo fala assim, vamos cortar a língua? O freno, tá, vai cortar o freno, mas é o freno realmente que está impedindo esse bebê de mamar? Exatamente. Né? Então, vamos organizar tudo aqui primeiro? Vamos ver o posicionamento, vamos ver a pega, e aí o freno. Né? Não tem que cortar de uma vez. Alguns casos a gente já sabe que está impedindo, a gente vai solicitar, principalmente encaminhar para o odontopediatra para ser avaliado, para fazer o teste da linguinha, né? A gente faz o teste da linguinha, o odontopediatra também faz, a gente trabalha de uma forma multidisciplinar. Esse bebê vai fazer o procedimento e eu vou reavaliar e vou avaliar a interferência disso. Mas para isso tem que estar tudo ajustado, né, Renata? Exatamente. Não adianta só o profissional executar a cirurgia e soltar essa mãe, né? A gente precisa conversar com outro profissional do outro lado. É ter um atendimento multi-integrado, multidisciplinar, que a gente fala, é quando os profissionais que estão acolhendo essa mãe, eles conseguem falar a mesma linguagem. Então, quando a gente precisa fazer a cirurgia, que eu entendo muitas mães que passam por esse procedimento de, nossa, é meu bebê, vai passar por esse procedimento, como que vai ser? Mais importante, além da cirurgia, para poder favorecer esse momento da amamentação, é que a equipe consiga falar a mesma linguagem. Né? Então, a gente não pode executar um procedimento sem conseguir falar com o outro lado, né? Com outro profissional que também está acolhendo. E a cirurgia, para algumas mães que às vezes podem ter essa curiosidade, ela é feita de uma forma muito segura. É tudo bem avaliado, o bebê, o desenvolvimento do bebê e a técnica que a gente vai fazer. Hoje a gente tem avançado muito na odontologia, então nós temos aí um recurso muito bom, que é o laser de alta potência, que diminui muito o sangramento, e aqueles bebês que têm aquele freio que é um pouco mais grosso, difícil às vezes até na visualização, mas que precisa ser soltado para poder favorecer na amamentação e do desenvolvimento do bebê, a gente tem várias tecnologias a nosso favor. Então, o laser ele vem aí com essa propriedade de favorecer durante o procedimento e poder dar um conforto muito maior para o bebê de forma segura. Então, é importante que as mães que vão ter que passar por esse momento, né, com seu filho, entenda, é de forma segura, o bebê ele não vai ter sofrimento. E muito mais do que isso, a equipe que está acolhendo essa família, ela precisa falar em conjunto. Não adianta ir lá fazer o procedimento e o bebê continuar tendo as dificuldades. Ou, às vezes, até mesmo depois do procedimento, é preciso fazer alguns ajustes, né? Foi um músculo que reagia de uma forma, de um movimento, e ele agora vai ter que reagir, talvez, de uma outra forma. É uma nova adaptação, né? Da família, do bebê, da mãe, né? E aproveitando esse momento aqui para a gente conversar um pouquinho mais, Valdirene, fala para mim sobre a amamentação, se a gente consegue ter algumas técnicas, né? Eu falei aqui da técnica da odontologia, que vem favorecendo as mães. Na hora da amamentação, existem alguns recursos que as mães podem ter. Eu já ouvi falar daqueles bicos de silicone que põe na mama, as conchas. A gente tem aí, a Marina comentou sobre a translactação. Fala um pouquinho desses recursos que existem, se são bons, se não são bons. O que você pode falar para nós? A amamentação, a gente parte que ela
deveria ser instintiva, né? Deveria. Mas a gente sabe que é um processo de aprendizado. Mas não deixa também de ter muito instinto. Sim. Né? E nós somos mamíferos, nascemos para mamar. Né? E o bebê nasce com essa propriedade, a mãe com essa capacidade. É preciso confiar nisso. E quanto menos recursos terapêuticos a gente, né, usar, melhor. Então, a amamentação deveria ser de forma mais natural. Mas, em alguns casos, é preciso que a gente abra mão de algumas técnicas ou de alguns recursos para que a mãe continue e até chegar numa amamentação que a gente espera que seja mais natural. O bico de silicone, por exemplo, ele é um deles. O que eu vejo é que é usado de uma forma muito indiscriminada. Então, assim, não pegou o peito, põe um bico de silicone. Mas não pegou o peito por quê? Será que estava posicionado corretamente? Será que era o jeito que a mãe estava fazendo? Será que era o bebê que não estava sonolento? Ele estava movimentando a língua de uma forma incorreta? A sucção dele estava fraca? O que aconteceu para que ele não esteja pegando? Né? Então, é preciso ser avaliado. Avaliei e realmente esse bebê não está conseguindo, ele não consegue manter uma pressão intraoral muito boa, é a forma do mamilo da mãe, por algum motivo é indicado como recurso terapêutico. A gente indica, e tem que saber qual o bico que vai ser utilizado, qual a espessura dele, né? O diâmetro dele, porque tem mamilos mais estreitos, mamilos mais largos. Como vai ser encaixado essa boca no mamilo de silicone? A mãe tem que saber que não vai ser a mesma coisa se ele estivesse mamando sem. Então, é um bebê que vai deglutir mais ar. É um bebê que, às vezes, ela vai ter que ajudar na compressão da mama para ajudar em fluxo. E tem que ser um recurso que a gente utiliza com início, meio e fim. Né? Porque quanto antes a gente elimina... É um planejamento, né? Então, tem que ser supervisionado. Não é porque, machucou meu peito, eu vou pôr um bico de silicone. Pode ser que o estrago seja maior ainda. Sim. Né? Porque o bico, ele também, se tiver encaixado de uma forma incorreta, vai machucar o peito. Nos casos de bebê que precisam de alguma complementação, a gente pede para evitar a mamadeira. Por que evitar a mamadeira? Porque é um bico diferente, o bebê está aprendendo a sugar. Né? Quando ele mama no peito, todo bebê tem a mandíbula menor, então ele vai fazer um movimento assim com a mandíbula. Então, ele abre, vai para frente, sobe, como se fosse um quadrado. Isso que vai favorecer o crescimento mandibular. Quando vai com o bico da mamadeira ou algum outro tipo de bico, né, ele vai fazer mais, um movimento vertical e a língua vai mudar de posição. E aí ele pode ir para o peito, igual ele vai para o bico da mamadeira. O mesmo acontece com a chupeta, que o bebê vai vir com a chupeta e vai prender o lábio. E aí ele vai para o peito, ele quer fazer aquele mesmo movimento que ele faz na chupeta, que a gente chama de confusão de bicos. Todo bebê faz confusão de bico? Não, gente. É um risco, né? Um risco. E eu não sei se meu bebê vai ter risco. Então, a gente orienta para não utilizar, até que a amamentação esteja bem estabelecida. Tá, mas meu bebê está mamando e ele precisa de um complemento por algum motivo. É prematuro, não está ganhando peso, meu leite não está sendo suficiente, eu preciso complementar. Então, tem algumas outras vias que a gente pode utilizar. Que a Marina falou da translactação ou relactação, né? É a técnica da sondinha no peito. Que enquanto o bebê suga o peito, vai ser encaixada uma sondinha bem fininha, uma sonda uretral. Geralmente, a gente usa a número 4. E o bebê vai estar sugando o peito e vai estar puxando também esse leite. Certo. Então, é uma forma da gente continuar com o bebê no peito e oferecendo maior volume de leite. Sem ter a famosa confusão de bico. Né? Mas também a gente tem que tomar o cuidado, porque também ele pode fazer confusão de fluxo. Então, o que é isso? Por isso que tem que ser bem acompanhado. Exatamente. Né? Na mamadeira também, eu acho que o bebê faz mais confusão de fluxo do que confusão de bico. Porque é mais fácil, Valdirene. Falei certo. É mais fácil a mamadeira, fácil. Né? E o leite vem de uma vez. O que a gente falou do peito? Que muda volume, não é? Então, começa a sugar, vem pouco, vem mais, vem sabor. Então, muda o sabor e muda a quantidade de leite que é ejetado. Então, uma hora sai muito, uma hora sai pouco. E o bebê vai aprendendo isso. Na mamadeira, ele aprende o quê? Tchuf, tchuf, tchuf. E é o mesmo sabor todos os dias. E vem de uma vez o leite. Tanto que o bebê mama muito mais rápido uma mamadeira do que o peito. E você vê pelo suor do bebê, né? E aí ele vai para o peito, o que acontece? Não vem aquele fluxo, ele começa a ficar irritado. Né? Então, a gente pede para que evite isso por esses motivos. E se não der certo com a sondinha, que vá para a colher dosadora, que vai para o copinho.
né? O importante é, nesse período de aprendizagem, que o bebê não faça esse uso. Fala assim, mas você é contra chupeta, mamadeira? Não, não sou contra. Eu só acho que tem que ter indicação. Então, se for um bebê que já está parando de mamar o peito, né? Dependendo eu vou indicar uma mamadeira adequada. Né? Se for um bebê que é muito irritado, que tem alguma outra alteração, pode ser que eu abra o recurso da chupeta. O que não dá é para usar sem indicação. É porque hoje em dia a gente também está muito no sim ou não, e no certo ou no errado. No radicalismo. E na individualização do paciente, né, como um todo, está ficando difícil, né? Então, você é isso ou você é aquilo? Não, é o paciente que vai me falar. É a demanda dele naquele momento, né? E aí, puxando um gancho, vocês falaram muito das técnicas, há também que se avaliar como está essa mãe. Exato. Essa mãe está nutrida? Porque, não, a pega está correta, o posicionamento é correto, o freno... É frênulo, gente, fala? É, freno. O freno está correto, tá tudo certo, não precisa fazer a cirurgia. Mas essa mãe está se hidratando de forma correta? Essa mãe tem alguém para ficar com o bebê para ela descansar? Essa mamãe está com a depressão pós-parto? Essa mãe está se alimentando? Ela está dormindo um pouquinho? Exato, porque hoje em dia, a minha experiência clínica de consultório está me trazendo que as mães estão chegando desnutridas. E tem um jargão na nutrição que a gente utiliza que é: nasce uma mãe que amamenta, nasce uma mulher desnutrida. Porque a gente gasta mais energia para a produção do leite. Então, a gente tem que nutrir essa mãe de forma correta, para que ela não fique desnutrida, certo? E o que acontece, Mariana, que eu vejo assim, nossa, meu bebê não pode ter cólica. Então, o que acontece? Por isso, elas chegam comendo arroz e frango só. Não come nada. E aí não tem nutriente, o ferro já perdeu no parto, fica cansada mais ainda, com aquela olheira funda de não dormir, o cabelo que está caindo, o peso que não voltou. E essa mãe se desmotiva para amamentar. E a cobrança que vem de todas as áreas, né? Tem o emocional da também, família. Né? Tem o blues puerperal, essa mudança hormonal. Não é fácil para a mulher, né? E a gente sabe que o contato pele a pele, que o descanso da mãe é fundamental, mas existem algumas coisas dentro da nutrição que são aliadas nossas, como, por exemplo, a hidratação. Pelo menos 40 ml por quilo de peso. Pelo menos, eu falei. Mas, geralmente, a gente joga esse número um pouquinho para mais, dependendo do peso dessa paciente ou não. E, além disso, nós temos alguns alimentos galactogogos, né, Valdirene? A gente conversa muito disso em corredor, que são aqueles alimentos que podem favorecer a produção do leite. A gente sabe que não existe o alimento bom e o ruim, mas tem alguns que podem favorecer. Fiquei curiosa. Por exemplo, inhame, mandioca, beterraba e algumas ervas, por exemplo, como funcho, melissa, camomila, erva doce. Então, por isso, o acompanhamento com a nutrição é muito importante, aliado com a fono. A fono vai me trazer, Marina, tá tudo certo. Vamos otimizar esses alimentos, o que já aconteceu comigo e a Valdirene nesse sentido também. Acho que essa mãe está desidratada, porque às vezes ela tem um contato mais próximo do que eu. E a gente vai traçar um plano para aquela família, né? Como um todo. E a cólica é por imaturidade do trânsito, né? Do trato gastrointestinal, desculpa. Todo bebê vai nascer com o intestino imaturo. Se ele nascer... Todos vão ter cólica. E todos vão ter cólica. Os mais, então a culpa não é do coitado do feijão. Não, não é. Feijão, queijo, o povo vai só tirando da alimentação. O que acontece é que existem floras e floras intestinais, desde a mãe, né? A mãe que amamenta passa um pouquinho da flora dela no leite materno. Então, a gente tem que avaliar caso a caso. Mas... fora isso, a gente não tem que suspender nenhum alimento. Fruta cítrica, gente. As mães não estão comendo fruta cítrica. Fruta cítrica não dá cólica. Isso é um mito. Então, a gente tem que também educar essas mães para comer na maior variedade e qualidade possível. E também o tempo, né, Marina? Às vezes ela só almoça e janta. Exato. Porque não dá tempo dela comer, dela fazer o lanche. E aí que a rede de apoio entra. Eu ia falar isso agora. Aí, na sintonia. Aí vai trazer a comidinha para a mãe naquele momento, né? Bem interessante. E por isso que é importante que as famílias, elas estejam conversando entre si, né? Eu falo famílias, a família tanto da parte do pai quanto da parte da mãe, para que todo mundo fale a mesma linguagem. Para que eles consigam revezar, não é para ficar dando peito pro bebê, mas é para dar um colo pro bebê, para falar assim, vai dormir, mãe. Vai lá descansar, vai tomar um banho mais relaxado. Levar um bolinho, um pão de queijo. O comfort food, né? Pergunta para essa mãe o que ela quer comer, o que ela tá com vontade.
Se tiver tudo bem com ela e com o bebê, tá tudo liberado. Menos bebida alcoólica. E outra Bebida coisa, alcoólica Marina, não. eu acho importante também a sua avaliação nutricional, porque você também vai ver as medicações que essa mãe está fazendo Exatamente, exatamente. As medicações, como que está o estado emocional, porque dependendo do estresse, esse leite, realmente, a gente sabe que o estresse, né, ele bloqueia a produção da ocitocina. E outra coisa que é muito importante para essa mãe são os eletrólitos. Que nome esquisito que é esse, Marina? São os minerais que a gente encontra na água de coco, em alguns chás, né? Nós temos algumas bebidas isotônicas no mercado, mas que são cheias de açúcar, que não é tão interessante. Mas a gente pode fazer isso de uma forma caseira. O famoso chazinho da vovó, ou a água de coco, isso também colabora muito com a saúde dessa mãe. Peraí, que eu tenho aqui, eu quero fazer uma observação. Então, quer dizer que a famosa cerveja preta não aumenta a produção de leite. O que aumenta a produção do leite é a hidratação, que a cerveja. A cerveja preta tem álcool, por favor. Pelo amor de Deus, porque não. Esse é um mito que muitas mães trazem, né, de outras gerações. Toma cerveja preta que vai ter mais leite. Não, o cardápio de aumentar leite é o seguinte. É rabada com mandioca. Peraí, anotem aí. Não, Tá o das vós. Não, esse não é para anotar, não. Marmelada. Não. É assim, ó. Rabada com mandioca, de lanche canjica e cerveja preta. Jesus aí eu falo. amado. Marmelada também. Aí, Goiabada, sei lá, bate no leite. Uma coisa. tem umas coisas assim, aí eu falo, além de tudo, você vai se inflamar e não vai perder o peso que você precisa. Né? Nem o bebê ganha direito, porque isso não vai garantir. E você também não vai ficar tão bem. E pode interferir também no paladar do bebê, né? Um pouco. Pode interferir um pouco. Sabe o que eu acho interessante, assim, né? Vocês estão conversando, eu estou aqui pensando, né? Como amamentar envolve muitas coisas. É complexo. Né? É complexo. E aí você quer pontuar uma coisa. Nunca. Sabe o que eu vejo na minha prática? Que nunca é só um problema. Nunca é só uma coisa. Nunca é só um frenolo lingual, nunca é só um posicionamento, nunca é só uma medicação que a mãe está usando. Porque envolve muitos aspectos, né? E a gente, como profissional da área da saúde, que acompanha essas mães, é importante, primeiramente, a gente ouvir a mãe, né? O que ela tem. Porque, às vezes, o problema, né? Se eu posso dizer que é um problema, mas o que está interferindo na amamentação ali é alguém olhar para essa mãe. Porque todo mundo olha para o bebê. Gente, o bebê já tem muitos olhares. E quem está olhando para essa mãe? Às vezes, não é o momento da família ficar dando os famosos pitacos. Deixa a mãe ser mãe. Deixa essa parte aflorar nela. É importante que isso aconteça. A mãe, ela precisa ser mãe. Porque no momento que ela deu à luz, ela já começou a ser mãe. Mas se tem muitas pessoas ao redor que, ao invés de ser rede de apoio, vira uma rede de apontar dedo ou falar o que deve ou não fazer e não ouvir essa mãe, ela não consegue ser mãe, né? Então, é importante a gente olhar para essa mãe. E não esquecer que o amamentar ele é um ato social. Então, políticas públicas de aumento, né, dessa mãe que está em casa, precisa voltar ao trabalho, o ambiente em que essa mãe está inserida para ela amamentar, tudo isso causa, né, digamos, um possível prejuízo em a gente conseguir aumentar esses números do Brasil, né? Tem que mudar muita coisa, né? Desde as políticas públicas, a visão da sociedade e a familiar exatamente. também. Exatamente. Né? A mulher hoje ela tem que trabalhar, ela tem que ser... Tem que amamentar. Fazer o menino ganhar peso. Ela tem que fazer um monte de coisa, né? Ela não é só a mulher que amamenta. Exato, é isso daí. Então, é importante ter esse olhar mesmo, voltado bem para a mãe. Gente, muito legal o papo, né? Muito bom. Valdirene, a gente queria te agradecer demais por esse momento. Eu falo que eu não me canso de conversar com você. A gente se conversa toda semana, mas a gente não cansa porque eu falo que é um assunto inesgotável. É um assunto inesgotável. Então, a gente queria te agradecer muito. Queria saber se você tem algum recado para os nossos espectadores. Queria deixar algum recado para as mãezinhas, para as famílias. Eu que agradeço o convite, né? E o que eu só quero falar para as mães é que se permitam vivenciar essa experiência da melhor forma que você puder. Né? É a sua melhor forma, é do jeito que você puder. E está tudo bem. Se permita errar e, principalmente, conhecer o filho.
É um filho... mesmo que você seja mãe de segunda viagem, terceira, cada criança é de um jeito, né? Cada dupla, eu nunca vou esquecer isso que ela falou pra mim. Quando eu falei, Valdirene, o Matheus tá mamando. Ela, é outra dupla. Eu, pronto, nunca mais vou esquecer. Muito obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente, nos ouviu até esse momento. Se você tiver mais alguma dúvida, não deixe de nos mandar. Nós estamos aqui para acolher você, mãe, você, pai, as famílias, esclarecer as dúvidas, acolher esse bebê que acabou de chegar ou que vai chegar. Nós estamos aqui para mostrar o nosso jeito de ser e principalmente para ouvir você. Muito obrigada, Marina, por esse momento. Foi esclarecedor demais. Valdirene, obrigada. Você sabe que você está no meu coração e agradeço aqui por você ter me ajudado nas amamentações. E nós seguimos aqui desenvolvendo o nosso projeto e acolhendo famílias. Obrigada, pessoal. E lembrando que todo episódio nosso vai ter um assunto relacionado à saúde. Não necessariamente só aleitamento materno, como foi hoje, mas a saúde de uma forma geral. E a gente gostaria de convidar você e a sua família a nos seguir nas redes sociais, @Clínica Mari. Muito obrigada.